O que é melhor? É fazer uma aposta de 8 dezenas na Mega Sena ou 28 apostas de 6 dezenas nessa loteria. Quando você faz um jogo de 8 e você quer determinar quantos jogos de 6 ele é equivalente, basta você fazer a seguinte análise. Cada maneira que você tem de escolher 6 dezenas dentre as 8 dezenas que você marcou é um possível jogo de 6 que eu consigo fazer com aqueles 8 números marcados. Então basta você calcular a combinação de 8, 6 a 6, que dá 28. Isso quer dizer que uma aposta de 8 dezenas é a mesma coisa de 28 apostas de 6 dezenas cada. Se você chegar na lotérica e fizer uma aposta só de 8 dezenas, por essa aposta você vai pagar hoje R$ 126. Mas se você chegar lá na lotérica e fizer 28 jogos de 6 dezenas cada, por esse montante de jogos, você também vai pagar R$ 126. Então é interessante que a chance que você tem de ganhar a Sena fazendo um jogo ou outro é a mesma. No entanto, a chance que você tem de ganhar a quina e a quadra já não é a mesma, porque na Mega Sena a gente não vence apenas acertando as 6 dezenas sorteadas. A gente também ganha quando acertamos 5 das 6 ou quando acertamos 4 das 6 dezenas. Quando acertamos 5 das 6 dezenas, esse jogo chama-se de quina. Então a pergunta que deve ser feita é a seguinte: quando eu faço um jogo de 8 dezenas, quantas quinas eu estou concorrendo? É muito simples. O que é fazer a quina? É acertar 5 e errar 1. O 5 que você vai acertar deve ser escolhido entre os 8 números que você marcou. E o que você vai errar deve ser escolhido entre os números que você não marcou. Então, por exemplo, se eu escolher 5 dentre os 8 marcados, são todas as possibilidades que existem da minha aposta acertar 5. No entanto, eu devo também escolher o número que eu vou errar. E esse número que eu vou errar, ele deve ser escolhido entre os números que eu não marquei. Lembrando que na Mega Sena são 60 dezenas. Se eu marquei 8, eu fiquei sem marcar 52. Então, essa única dezena que eu vou errar deve ser escolhida dentre as 52 dezenas que eu não marquei. Quando eu faço isso, vai dar um total de 2.912 quinas. Isso mesmo. Quando alguém faz uma aposta de 8 dezenas, ele está concorrendo a 2.912 quinas. Aí surge uma outra pergunta. E se uma pessoa fizer um jogo de 6 dezenas, quantas quinas essa pessoa está concorrendo? Vamos fazer de novo a seguinte análise. O que é fazer a quina? É acertar 5 e errar 1. O 5 que ele vai acertar deve ser escolhido entre as 6 dezenas que ele marcou. Combinação de 6, 5 a 5. E a única dezena que ele vai errar deve ser escolhida entre as dezenas que ele não marcou. Se são 60 dezenas e ele marcou 6, evidentemente temos 54 dezenas que ele não marcou. Então, a dezena que ele vai errar deve ser escolhida entre essas 54 dezenas que ele não marcou, que vai dar um total de 324 quinas. Mas a análise que eu quero fazer é de uma pessoa que faz um investimento de R$ 126. É de uma pessoa que faz ou uma aposta de 8 ou 28 apostas de 6. Então, a pessoa lá em cima que fez a aposta de 8, ela está concorrendo a 2.912 quinas. Essa pessoa gastando a mesma coisa, ou seja, os mesmos R$ 126, ela deve fazer 28 apostas de 6. Quando ela só faz uma, ela está concorrendo a 324 quinas. Então, quando ela fizer as 28 apostas, ela vai estar concorrendo a 28 vezes 324 quinas. Ela vai estar concorrendo a 9.072 quinas. Cara, isso é muito interessante. As duas pessoas gastaram a mesma coisa, mas essa daqui, a quantidade de quinas que ela está concorrendo é 6 vezes mais do que a quantidade de quinas da pessoa que fez uma aposta apenas de 8 dezenas. Se eu fizesse essa análise para a quadra, o que é fazer a quadra? Fazer a quadra é acertar 4 e errar 2. Isso que é fazer a quadra? A pergunta que deve ser feita é: quando alguém faz um jogo de 8 dezenas, quantas quadras essa pessoa está concorrendo? Vamos fazer a quadra e acertar 4? Essas 4 dezenas que ela vai acertar
deve ser escolhida entre as 8 que ela marcou. Combinação de 8, 4 a 4. E as 2 dezenas que ela vai errar, deve ser escolhida entre as dezenas que ela não marcou. Como são 60 dezenas e ela marcou 8, então ela ficou sem marcar 52 dezenas. Então, dessas 52 dezenas, eu vou escolher as 2 dezenas que ela vai errar, dando um total de 92.824. Agora, a análise que eu vou fazer. O cara que fez uma aposta de 6 dezenas. Esse cara está concorrendo a quantas quadras? O que é fazer a quadra? Fazer a quadra é acertar 4 e errar 2. Então, o que eu vou pensar? Olha, quando faço um jogo de 6 dezenas, quantas quadras eu estou concorrendo? Então, vamos imaginar. Os 4 números que eu vou acertar, eles devem ser escolhidos entre os 6 números que eu marquei. Combinação de 6, 4 a 4. Os 2 números que eu vou errar, devem ser escolhidos entre as dezenas que eu não marquei. Como são 60 dezenas e eu marquei 6, então eu fiquei sem marcar 54. Então, dentre essas 54, eu vou escolher as 2 que eu vou errar. Combinação de 54, 2 a 2. Quando eu faço esse produto, eu acho 21.465 quadras. Lembrando que eu estou levando em consideração as pessoas que fizeram o mesmo investimento, o mesmo gasto na loteria. Então, aquele cara lá em cima que gastou o dinheiro de um jogo de 8 dezenas, que é R$126, esse cara aqui com jogos de 6 dezenas, para fazer o mesmo gasto, ele tem que fazer 28 jogos de 6. Ora, se só um jogo de 6 gera para ele 21.465 quadras, 28 jogos de 6 vai gerar para ele 28 vezes 21.465 quadras. Vai gerar para ele 601.020 quadras. Cara, a quantidade de quadras que gera para esse cara é quase, aliás, é mais de 6 vezes a quantidade de quadras geradas para o apostador de 8 dezenas. Então é muito mais vantajoso para o cara que vai gastar R$126, ao invés dele fazer um jogo de 8, ele fazer exatamente 28 jogos de 6. Agora, existe uma curiosidade muito interessante. Aquele cara que jogou 8 dezenas, caso ele acerte a quadra ou caso ele acerte a quina, ele tem uma grande vantagem. Ele não vai receber o dinheiro apenas de uma quadra e nem o dinheiro apenas de uma quina. E aí fica a pergunta, ele vai receber o dinheiro de quantas quadras e de quantas quinas? Isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. E até mais, pessoal.